Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre. Sê conosco, Senhor Jesus. Ampara-nos nesta hora, Mestre. E que a equipe espiritual que aqui presente está possa envolver a todos nós nas vibrações sublimes do amor. Que estejamos receptivos à livre manifestação de seus pensamentos junto a nós. E que nos sintamos nesta hora instrumentos, Senhor, pequenos, porém desejosos de estarmos servindo em nome de Jesus. Abençoa, Mestre, a todos nós vinculados a este Evangelho e que estas vibrações se estendam a toda a humanidade da Terra. Assim, Mestre amado, com muita paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Nós estamos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. E o item que nós estamos estudando desde ontem é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém, tendo feito a Jesus essa pergunta: Senhor, haverá poucos que se salvam? E ele respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. Vamos compreender que a porta estreita não é necessariamente as provas e expiações do caminho, porque as provas e expiações são escolhas que nós fazemos e quando recebemos o resultado das nossas escolhas, somos constrangidos a percorrer o caminho de provas e expiações. Então aí é a força da lei divina nos reconduzindo à reta da nossa evolução. Nós vamos compreender que a porta estreita é um estado consciencial do espírito que, já tendo despertado para a realização do bem em si, para os sacrifícios íntimos, da renúncia, da abnegação e do devotamento, ele toma uma decisão voluntária e consciente que o leva a passar por esse caminho estreito, onde nós estamos indo sem as nossas quinquilharias da anterioridade. Nós estaríamos indo deixando fora tudo que não é de natureza divina em nós. Então, para nós deixarmos o que não é de natureza divina, que são as nossas imperfeições morais, os nossos vícios contumazes, a nossa, muitas vezes, escolha pelo erro, não é um caminho de dor, a porta estreita, mas é um caminho de decisão para os espíritos que já tomaram consciência
do que precisam fazer consigo mesmo, quando o Evangelho diz que dos esforços que temos que realizar conosco mesmo. Quando Maria de Magdala teve o seu encontro despertador com Jesus, naquele momento ela toma uma decisão que reverteu a vida desse espírito por todos os milênios. Ela tomou a decisão consciente e disse a Jesus: doravante estarei amparando os aflitos, os desvalidos, os abandonados, os relegados à própria sorte. E quando ela toma essa decisão lúcida, isso é um estado de consciência. Ela, a partir de então, naquela existência e por muitas existências, ela se dedicou aos sofredores de forma absolutamente anônima. E no término, quando então ela contrai a lepra junto no vale, ela deixa o vale e ela sai para chegar à cidade precisando pedir para sobreviver. Ela chegou num ponto de humildade máxima. E aí chega o momento do desenlace do corpo, que ela então, aquele corpo já estava completamente adoecido. Ela ora a Jesus e Jesus se aproxima dela e diz para ela: vem, Maria, você passou pela porta estreita. Essa é a porta estreita. Então, ela não foi arrastada, ela não foi constrangida, ela não foi obrigada, ela não era uma expiação. Foi a vontade do Espírito perante a sua consciência de reparar o seu passado de ilusões. Então, nesse momento, ela atinge a culminância do seu processo evolutivo. Mas para aquele espírito não bastava aquela encarnação, muito embora ela já tenha chegado redimida no mundo espiritual. Ela, nesses 2 milênios, tem sido aquele espírito timoneiro do anonimato na caridade. Então, é muito importante nós entendermos que a porta estreita é uma escolha consciente do espírito que está se despojando de tudo aquilo que são as ilusões do mundo. Nessa mensagem de Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, chama Muralha do Tempo, ontem nós fizemos algumas referências a essa lição, mas eu gostaria de voltar àquela imagem que Emmanuel trouxe. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, o acerto, o ajuste, com o justo aproveitamento das horas. E a porta larga expressa-nos o desequilíbrio íntimo, com que somos forçados à dor da reparação. É diferente, o nosso desequilíbrio íntimo só muitas vezes se desfaz pela dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. O Emmanuel fala muito da porta estreita relacionada ao aproveitamento do tempo no espaço, Nós temos um tempo que é um talento divino que nós recebemos para ser multiplicado, é o talento que todos nós recebemos. E quando nós nos distraímos, nós perdemos várias oportunidades. E essas oportunidades revertem em ausência do aproveitamento do tempo. Então, vamos sempre, todas as vezes que nós falarmos da porta estreita, pensarmos num limiar de transposição. Eu estou aqui com a minha anterioridade, construindo um novo presente. Ao passar pela porta estreita, eu estou no futuro para a eternidade. Essa é a decisão lúcida que o espírito precisa tomar. De cá, a sementeira do hoje, do que nós estamos fazendo agora. De lá, a colheita. A travessia de uma das portas, todos nós teremos que passar. Então, fazendo a pedagogia do contraste, que Eurípides traz para nós, e Emmanuel diz assim: porta larga, entrada da ilusão.
quando nós entramos pela porta da ilusão, nós vamos sair por onde? Pelo reajuste com a lei. Provas e expiações. Quando nós adentramos a porta estreita, nós estamos saindo do erro, que é nas nossas más paixões, e entrando onde? Na renovação dos quadros de memória. O momento atual em que a humanidade passa é de escolha da porta estreita ou larga. Então, o que nos resta? Examinar a nosso mundo íntimo e avaliar se as minhas escolhas estão pautadas nas leis e se eu tenho feito um sacrifício dos meus interesses pessoais a ponto de me despojar de todas as viciações para começar um novo caminho que não será sem sacrifício, a porta estreita, não será sem renúncia, mas não será de sofrimento, porque quando o espírito é lúcido e encontra o caminho, a abnegação, o devotamento, a renúncia e todos os mais sentimentos nobres que ele vai construir é uma decisão e não uma imposição da lei, né? Então, nós vamos continuando essas reflexões. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse item que a Célia leu para nós, eu vou voltar a ler o tema para a gente continuar nesse entendimento. Então, o item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Então, aqui, Jesus já nos esclarece que a porta estreita é a porta do bem e a porta larga é a do mal. E que realmente toda a Terra ela é frequentada por uma quantidade muito grande, da sua grande maioria, de espíritos que se comprazem em fazer o mal sobre algum aspecto. Tem o prazer de fazer o mal. E aí se une a outros espíritos que fazem o mal igual e juntos passam por essa porta larga da perdição, né, que fala o Evangelho. Daí a importância de nós realmente sempre nos perguntarmos, né, com quem nós estamos, quem são as nossas companhias, companhias encarnadas, de pessoas encarnadas e desencarnadas, né? A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmos para vencer as suas más tendências. Grandes esforços sobre si mesmos para vencer as suas más tendências. Para vencer as tentações. E a reencarnação é um chamamento de Deus. Deus nos chama, através da reencarnação, para que nós possamos vencer essas más tendências. Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos os chamados para reencarnar. Poucos fazem escolhas coerentes com o planejamento reencarnatório e, portanto, se fazem escolhidos. Um número muito pequeno, realmente, de espíritos está disposto a identificar as suas más tendências e
fazer todo o esforço possível para domá-las. Então, nesse momento que nós nos encontramos já na maturidade, qual é o esforço que nós estamos fazendo para domar as nossas más tendências? No que nós somos verdadeiramente tentados? Porque, obviamente, a tentação está dentro de nós, né? A tentação é aquilo que está na memória e que nós vivenciamos de forma contrária às leis divinas, e que os estímulos externos nos convidam novamente a vivenciar. Muitos de nós, já que absorvemos esse conteúdo do Evangelho, muitos de nós já não temos a coragem de vivenciar na prática más tendências que trouxemos, mas vivenciamos no nosso campo mental. E qual que é o risco de nós continuarmos vivenciando no campo mental as nossas más tendências? O que vai acontecer conosco, né? Nós vamos reforçar com toda a força da matéria aqueles quadros que vieram para ser transformados. Então, muitas vezes, aquelas más tendências que nós trazemos, que nós mesmos consideramos ridículas, em função de tudo que nós sabemos, nós já não temos mais o ímpeto de realizá-las concretamente. Mas a mente, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o tempo todo, está fixada naqueles conteúdos. Então, é aquilo que Jesus fala, né, do túmulo caiado, certinho por fora e altamente comprometido por dentro. E quando o espírito retorna, ele pensa assim: mas eu não estou fazendo nada. Eu já não faço mais isso, já não faço mais aquilo. Externamente. Então, ele pensa de maneira equivocada que o trabalho já está feito e que ele está tendo aproveitamento. E aí, no desencarne, ao ser arrastados para regiões que equivalem àquela densidade fluídica acumulada pelas imagens do seu pensamento no campo da memória que está instalada no perispírito, o espírito descobre e chora lágrimas de sangue. Descobre que não fez. Que ele ficou escondido atrás do corpo. O corpo fazia tudo certinho. E o espírito permanecia com seus conteúdos equivocados. Então, para aqueles de nós que estamos exercendo com toda a força as nossas más tendências, a par de tudo que nós conhecemos do Evangelho de Jesus, nos resta
novas e infinitas reencarnações de provas e expiações. E aqueles que estão fazendo na mente continuam sendo os hipócritas de sempre, que não estão de maneira nenhuma dispostos a esse esforço hercúleo de se libertar das trevas íntimas e exteriores. Porque muitos espíritos desencarnados que nos assediam, eles perdem a feliz oportunidade de alinharem seu pensamento quando nós cedemos às suas sugestões e deixamos de ser espíritos a induzirem seus pensamentos a um patamar mais elevado. Então nós comungamos com essas mentes e ficamos todos no mesmo clube de sempre, distraídos com aquilo que não promove em nós o desenvolvimento espiritual. Daí a importância de nós deixarmos bem claro para nós quais são as nossas reais tentações. Para alguns é o dinheiro, para outros é o poder, para outros é a sensualidade, para outros é falar mal da vida alheia, para outros é a preguiça, a ociosidade. Porque às vezes nós pensamos assim, deitar numa rede que mal tem, né? E passar a vida inteira balançando. Então essas más tendências que nós trazemos, elas precisam ser eliminadas de forma consciente quando nós nos dispusermos a passar pela porta estreita, ou seja, a viver não admitindo mais determinados pensamentos, determinadas emoções que nos compromete profundamente. Então, quantas pessoas, vamos pensar nisso que nós vamos falar. Quantas pessoas já não têm mais a coragem de liquidar com as próprias mãos seus irmãos? Já não estão mais nesse patamar, mas adoram filmes de crueldade. Quanto mais violento, mais sangue, maior o prazer. Então, ao buscarmos aquelas imagens, nós estamos dizendo para nós mesmos: hoje há leis que não me permitem ser o selvagem que eu era. Hoje há leis que dificultam que eu permaneça com aquele tipo de atividade. Mas eu ainda adoro e busco alimentar o meu campo mental disto. Me basta ver alguém atuar com cenas vivas. E isso nós vamos repetir com tudo aquilo que nos agrada. Então, quantas pessoas já não buscam os prostíbulos, mas se deliciam com cenas vivas
em mídias, alimentando suas estruturas mentais com a densidade compatível às regiões mais inferiores da subcrosta da Terra. Então, é muito importante que nós possamos compreender o que são cenas vivas, o que a mente, o que eu me autorizo a pensar, a vibrar, a sentir. E automaticamente dizer para mim mesmo qual porta eu estou passando. E não me decepcionar quando as consequências dolorosas chegarem. Da perda de tempo e daquelas circunstâncias que nós vivemos, que não nos importamos com a consequência dos nossos atos. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de nos libertarmos de tudo aquilo, Senhor, que nos prende a um passado doloroso, em que vivíamos de maneira irresponsável, com o pensamento encrisolado em nós mesmos, naquilo que queríamos, que desejávamos, sem nos importarmos com todos aqueles que sofriam ante as nossas atitudes. Nos encontramos aqui, Jesus, desejosos de nos renovarmos, de aprendermos definitivamente as tuas lições de vida eterna. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em seu nome. Permita, Jesus, que nesta manhã gloriosa, que nos encontramos envolvidos por estas vibrações luminosas destes amigos que nos visitam, possamos direcionar o nosso pensamento, as nossas melhores vibrações, nosso ectoplasma, em favor dos espíritos que sofrem, Senhor, que se encontram acamados nos leitos dos hospitais. Muitos deles, Senhor, estão revendo nesta hora a sua existência. Quantos se encontram arrependidos? Quantos pensam nesse momento, se eu pudesse retornar? Se Deus me concedesse a oportunidade de voltar a viver. E é para este Senhor que nós direcionamos as nossas vibrações, para que eles recebam do seu amor a oportunidade de recomeçarem, de te buscarem, Senhor, de modificarem as suas existências, tornando-se espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais cumpridores dos seus deveres. Derrama sobre eles, Senhor, a sua luz, o seu amor. Queremos te agradecer, Jesus, porque nos encontramos no Brasil, nesta pátria amada, em que o Senhor nos colocou para que pudéssemos aprender a servir
e a nos tornarmos espíritos melhores, aonde quer que nos encontramos. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.